Retornamos agora, César Augusto Pancinha Costa, coaching. Lá pela década de 90, programação neurolinguística era a moda. Depois popularizou um pouco, caiu, saiu fora do métier, saiu fora do contexto e está retomando agora. Parece que houve uma repaginação, uma renovação, uma reconceituação. Perfeito. Está correto isso? Está correto. Essa percepção? Está correto. A programação neurolinguística ela tem a origem dela lá em idos dos anos 70 nos Estados Unidos, veio para o Brasil nos anos 90, de fato, é exatamente isso. E final de anos 80, início de anos 90, e provocou uma série de mudanças importantes nas relações humanas, nas relações de gestão, nas relações de vendas, enfim, de mercado. Elas trouxeram muito conhecimento. A base da programação neurolinguística nada mais é, e isso foi muito fortemente tratado aqui, é uma maneira de tu reprogramar um pouco as tuas reações. Porque, na verdade, ainda baseando aquilo que a gente falava em neurobusiness, né, 90% das nossas decisões são intuitivas, são impulsivas, e 10%, em média, são racionais. Também 90% das coisas que acontecem com a gente, elas correspondem, não na totalidade, às nossas reações. Então, nós reagimos de formas diferentes ao que acontece com a gente. Nós também não tomamos as decisões de 90% das nossas reações. Então, isso está muito forte na programação neurolinguística. Aonde houve a confusão, que eu considero muito forte nos anos 90 e já na segunda metade dos anos 90, porque começou a entrar uma onda muito forte de autoajuda. A autoajuda... Houve confusão? Houve uma confusão muito forte, porque a autoajuda, toda ela se baseia em ferramentas da neurolinguística. Mas a neurolinguística não é autoajuda, a autoajuda não é a neurolinguística, a autoajuda é um pedaço disso, que eu, ou seja, pessoalmente... só alguns instrumentos em comum. Só alguns instrumentos em comum. Que eu, pessoalmente, eu não gosto de traçar, de trabalhar com autoajuda, aquelas coisas motivacionais do tipo, você pode, você consegue. Eu não acredito nisso, na verdade. Você pode, desde que se prepare. Isso, nisso eu acredito. Né? Você pode, se tu te preparar, tu vai conseguir atingir seus resultados, se tu preparar, planejar, tiver esforço adequado para que as coisas aconteçam, né? O pensamento positivo, para mim, nada mais é do que uma atitude positiva. Atitude para fazer as coisas acontecerem, mas tudo muito bem planejado. O que acabou acontecendo? Essa onda de autoajuda, e a gente acaba vendo muitas pessoas... Eu não tenho absolutamente nada contra... só não é um método que eu goste, né? Mas é um método que funciona. Não desrespeita quem usa. Em hipótese alguma, desrespeito quem usa. Eu trabalho há muitos anos, já desde o início dos anos 90, trabalho com programação neurolinguística. As ferramentas que eu utilizo no coaching são ferramentas de programação neurolinguística. Muitas das ferramentas que a gente aplica hoje em neurobusiness vieram por origem da programação neurolinguística. Então, existe uma raiz muito forte disso aí, né? Quando virou a autoajuda no final dos anos 90, ou até o final dos anos 90, ela passou por uma popularização muito grande, e essa popularização acabou trazendo para o mercado muito paraquedista, que já desapareceu, que já saiu do mercado, inclusive. Mas... dentro dessa mudança que houve, ficaram talvez algumas sequelas, né? A sequela de que a programação neurolinguística começou a ficar um assunto comum. E ele não é um assunto comum. A programação neurolinguística é um assunto muito profundo, ele é um assunto que trata da mente humana, que trata de como a gente pode reprogramar as nossas reações para que eu possa obter melhores resultados a partir do quê? A partir de mim. A partir do meu autoconhecimento e a partir da maneira como eu me relaciono com as pessoas e da maneira como eu me relaciono comigo mesmo. A primeira sensação que passa quando se usa o termo de programação é que eu passo a dominar determinados componentes das minhas reações. E eu dominando, eu gerencio, eu passo a gerenciar minhas reações, meu comportamento. Eu deixo de ser intuitivo, eu deixo de ser espontâneo. Isso não é um risco? Tu não deixa de ser espontâneo,
na minha concepção, Sim. mas tu deixa assim de ser tão intuitivo. Isso é fato. Tá? Por quê? Porque a partir do momento em que tu começa a gerenciar melhor as tuas reações, tu começa a obter os resultados mais próximos daquilo que tu quer. Claro que, perceba, né? Acontece alguma coisa negativa contigo, alguma coisa que te incomode. Ao natural, as pessoas teriam reações uma reação desgastante frente a isso. O que uma pessoa programada ou reprogramada consegue fazer? Ela consegue ressignificar aquele problema e devolver para a origem de uma maneira já trabalhada, ou seja, não haverão explosões nas reações das pessoas, não haverão questões mal pensadas nas tuas reações. Isso sem tirar a espontaneidade das pessoas, porque, na verdade, as pessoas continuam sendo emocionais. Né? O que tu começa a ter é um pensar um pouco mais antes de reagir às coisas que te acontecem. Porque as nossas decisões, às vezes, são aquelas que a gente lá adiante pensa assim, puxa vida, eu poderia ter feito diferente. Para evitar essa frase, antes a gente começa a pensar, que alternativas eu tenho? O que isso de fato está trazendo para mim? Como é que eu desenvolvo gatilhos para essa percepção? Primeiro, tu tem que analisar todas as reações que te incomodam. Tu tem que fazer uma leitura da tua vida. Sozinho tu não consegue. Olha, Luiz... Tu consegue fazer sozinho uma leitura de comportamentos espontâneos teus, explosivos até? Dentro desse exemplo, situação me incomoda, eu não paro para pensar e já saio respondendo. Nós temos formas de aprendizado muito diferentes. Eu conheço muitas pessoas que conseguem desenvolver isso com leitura. Tu lendo... Não precisa ser com um profissional junto, mas necessariamente com instrumentos. Se tu quiser, com instrumentos, sem dúvida. Não necessariamente com um profissional, naturalmente o profissional ele vai te acelerar este processo, né? Mas o que a gente tem que perceber de fato é a cada reação, a cada movimento que a gente faz nas nossas relações, nós sabemos que alguns deles não nos trazem soluções positivas, não nos deixam felizes e fazem com que a gente se arrependa. Olhar para trás e perceber quais vezes na tua vida isso aconteceu e que alternativa tu teria, porque é muito bonito naquele universo paralelo que a gente vive, né? Existe o universo do Facebook, esses são universos paralelos, todo mundo é bonito, bacana, aquela coisa legal, em que a gente usa aquelas frases do tipo assim, eu me arrependo das coisas que eu não fiz e jamais posso me arrepender das coisas que eu fiz. Cara, é bonito isso, mas eu prefiro não me arrepender de nada, entendeu? Ou seja, antes de eu tomar uma decisão do que vou fazer, eu penso um pouquinho mais. Aquela história do contar até 10 antes de tomar uma decisão, conta até 12,8. E que são os 12,8 do cérebro. E tem algumas pessoas, tu falou agora do Facebook, o mundo paralelo. O mundo paralelo. Algumas pessoas dizem, eu digo o que penso. É uma coisa muito idiota. Pensa antes de dizer o que pensa. É isso mesmo. Porque tu pode ofender, machucar, enfim... Está faltando um gatilhozinho. Falta. E aí, tu sabe onde é que está esse gatilho? Está na nossa inteligência intrapessoal e inteligência interpessoal. A isto a gente chama de inteligência emocional. Neste momento da humanidade, tu pode ter certeza que é o tema que mais precisa ser trabalhado e mais precisa ser... O que provoca esse comportamento na pessoa? Olha, de um modo geral, o estresse é um gerador. E o problema do estresse, por exemplo, para ter uma ideia, tu tem um problema no trânsito e chuta o cachorro quando chega em casa. Mas parei um pouquinho, o que o cachorro tem a ver com isso? Se for o cachorro, é o menor problema. Não, mas tu te estressa no trânsito, tu incomoda. A gente não sabe, a gente é muito negativamente influenciável, é muito fácil influenciar. Se tu diz para uma pessoa assim, pô, como tu tá batido hoje? A pessoa não estava, mas fica. Em contrapartida, se a gente diz para uma pessoa, mas que gravata bonita é essa? As pessoas olham e dizem assim, é velha. Não é velha nada, é linda e tu pagou uma fortuna. Mas as pessoas não gostam de receber elogio. Isso é a integração, a interação dos seres humanos que precisa ser trabalhada. Isso é inteligência emocional. Então,
Nós precisamos avançar. O ser humano precisa avançar nisso. Avançou demais na inteligência lógica, avançou demais no QI, avançou demais numa série de coisas. Mas na inteligência emocional a gente deu uma travada. Acho que isso aconteceu. César, nós temos assunto para mais 1 hora de conversa, mas não temos mais programa para tanto tempo. Te agradeço a tua presença. Vamos ter que encerrar aqui, estourou, nosso produtor já está pulando ali atrás. Agradecer a sua audiência e ficamos por aqui. Obrigado.